Pai, obrigado pela vida do teu filho, obrigado pelo seu ministério, a sua família. Continue a guardá-lo. Renova suas forças, ó Pai, que o Senhor a cada dia acrescente coisas novas na vida dele, na sua esposa, seu filho. Guarde essa família debaixo da tua graça. Te entregamos essa manhã, entregamos a palavra ministrada, Senhor, às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Pode tomar o seu assento? Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, para nós lermos novamente o texto, mas agora de um modo ampliado, para a gente poder compreender o contexto do que está dizendo aqui. Então vamos até Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29, e aí entramos no capítulo 8 até o versículo 9, para a gente entender o texto. É extremamente importante a gente fazer isso aqui, para poder ter uma noção completa do porquê esse texto trabalha com a questão da autoridade de Jesus, que é o que nós vamos aprender aqui essa manhã. Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29, e a gente segue até o versículo 9 do capítulo 8. Amém? Para os irmãos entenderem bem, eu preciso que você compreenda bem isso aqui. Jesus, o que nós vamos ler, o capítulo 7, versículos 28 e 29, Jesus acabou de ministrar o Sermão do Monte, o mais famoso sermão dele, que é uma espécie de ministração muito mais ampla, de segunda lei dele, como uma espécie de segundo Moisés. É algo muito forte, ele termina todo o Sermão do Monte. Então olha o que Mateus escreve, capítulo 7, versículos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Essa, se você prestar atenção, é a verdade prática da nossa aula aqui hoje. Está aí na sua revista. O texto está dizendo que Jesus ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Ou seja, é o jeito de Mateus dizer que Jesus não se apoiava em referenciais como os escribas faziam. Escribas nunca davam uma aula deles. Eles sempre citavam o que os rabinos iriam discutindo a vida inteira, referenciais teóricos. Jesus não. Ele chega, abre o texto e explica. Então isso maravilhava o povo, da forma como Jesus explicava, sem ficar citando um monte de midrashs, de textos paralelos, de opiniões judaicas. Era um mestre que chegava e falava. Deu para entender? Agora, na sequência, você vai até o capítulo 8, versículo 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, isso aqui é um choque violento, multidões e leproso, é sempre assim, muita gente e o leproso sozinho. Mateus é extraordinário nesses textos dele. Um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. É outro assombro na época. Ninguém encostava em leproso. E Jesus toca no leproso, produzindo na mente do povo uma dúvida cruel. Na cultura judaica da época, quem toca no leproso está impuro pela mesma impureza dele. E aí tem que passar 24 horas de purificação, apresentar-se ao sacerdote. Só que quando Jesus toca, o homem fica limpo. Agora os dois estão limpos, criou um problema. Quem é que vai precisar se preocupar com purificação se está todo mundo limpo? É Jesus tirando as placas do proibido, não toque, não se aproxime. Então o texto diz, Jesus tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Amém. Meus irmãos, Mateus tem uma capacidade impressionante de escrever, economizando detalhes. Quando você pega os mesmos textos que Mateus escreve, da visão de Lucas ou de Marcos,
Eles enchem de detalhes. Mateus enxuga. Mateus é bem típico judeu, ele quer poucas palavras, mas com cada uma delas com um peso muito grande. Quando você olha, por exemplo, o idioma hebraico, ele não tem tantas palavras, porque para cada palavra há uma profundidade de significados. Já o grego, ao contrário, o grego tem palavras demais para dizer uma única coisa. Por exemplo, a palavra amor em grego tem 4 palavras, só para expressar amor. Então, existem milhões de formas de Mateus trabalhar esses textos, só que ele resolve enxugar tudo isso. Ele trabalha com essências. A ideia dele é demonstrar de ponta a ponta em seu evangelho que Jesus é o Rei Supremo e a autoridade dele é suprema e soberana em todos os aspectos. Então o que a gente vai ver aqui é algo muito forte, porque a palavra que Mateus usa aqui, e quando o texto foi traduzido para o original, para o grego, foi colocada a palavra exousia, que é o significado não apenas de um poder ou de uma autoridade por si só, mas é a liberdade de ação. É o poder de escolher agir. Por isso que Jesus age não no sentido de impor sua autoridade, mas no sentido de partilhar da fé. Você crê? Creio, então eu ajo. Eu quero, então você vai ser curado. Existe uma partilha aí. O que eu amo em Jesus é que Jesus não trabalha com as ideias que a gente trabalha ainda hoje, infelizmente, de corruptela de autoridade, que a gente traduz como autoritarismo. Autoritarismo gerou nazismo, autoridade gerou graça. Amém, irmãos? Jesus nunca trabalhou com autoritarismo, porque grito não é sinônimo de autoridade. Quem grita para gerar autoridade nunca teve. Isso é imposição, e isso não tem a ver com autoridade. Aliás, uma coisa que eu me encanto em Jesus é que ele nunca usou a fatídica pergunta: você sabe com quem está falando? Já ouviu essa frase? Mário Sérgio Cortella diz uma coisa que eu gosto muito. Ele diz que a única vez em que essa frase se legitima para mim é quando eu estiver em estágio avançado de Alzheimer. Aí eu vou poder perguntar para a pessoa do lado: você sabe com quem está falando? Porque eu não sei, eu preciso saber se eu sou eu. Jesus não tinha o autoritarismo, que é aquela doença de achar que o mundo gira ao redor da gente. Aliás, o mundo só gira ao seu redor se você tiver labirintite. Jesus não sofria da doença do autoritarismo. Jesus não sofria da doença do autoritarismo. Isso precisa ficar muito claro para nós pelo seguinte: a maioria das pessoas que se envolve com algum nível de autoridade tem sempre aquele princípio da cobrança. Eu faço, então você tem que fazer. Jesus é o contrário. Existe uma autoridade nele, mas nascida do amor. O ato dele de servir é um ato de amor. Mateus vai colocar isso de um modo extraordinário. É por isso que ele vai entrar, e eu acho interessante isso, ele coloca Jesus no monte, falando para os seus discípulos, falando para a multidão, explicando os mais altos graus da sua teologia, que é o amor, o serviço, vocês são a sal da terra, a luz do mundo e tudo isso. De repente, Mateus coloca Jesus descendo do monte e indo para Cafarnaum. A palavra Cafarnaum no hebraico significa cidade do consolo. É a cidade onde Jesus mais opera milagres e consolo, e ele vai para essa cidade. Entra nessa cidade e vem uma sequência de milagres. E os primeiros milagres, essa sequência que Mateus vai colocar, são todos eles fundamentados na questão da autoridade, e é extremamente importante a gente entender isso aqui hoje, porque isso é capaz de nos ajudar num nível muito profundo a gente entender a autoridade de Jesus. E eu tenho certeza que se a gente compreender isso aqui hoje, a gente sai daqui sem as doenças do mandar, mas a alegria do servir. Amém? É extremamente importante entender isso. Na nossa apostila, eu vou seguir só a sequência da revista, para ficar mais fácil para você entender. Ele colocou o primeiro ponto aí, ó, os diferentes tipos de autoridade que o autor da revista viu para Jesus, e que, de certo modo, a gente encontra mesmo em Cristo esses diferentes tipos. O primeiro que ele colocou aí foi a autoridade para ensinar. Interessante que Jesus não é um mestre daqueles que chegam e esbanjam conhecimento. Ele não é um mestre para você olhar para ele apenas como um atrativo intelectual. Jesus não é um mestre que disseca frases. Ele é um mestre que o maior objetivo dele é gerar em você a consciência do conhecimento. E um conhecimento que não é só sabedoria por si só, não é acúmulo de informação, é conhecimento prático, de vida. Quem anda com Jesus aprende a viver.
Essa é a ideia dele. A autoridade dele para ensinar não é apenas para colocar um monte de coisas na nossa cabeça, como os escribas e os fariseus da época faziam. Sentavam e ficavam horas e horas discutindo o mesmo texto, que tem, obviamente, o seu valor, mas que não pode ficar só nisso. Jesus vai muito além disso. A ideia de Jesus é pegar uma frase qualquer e transformar essa frase num objeto de vida imediata. Quando ele abre o texto em Isaías, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar libertação aos cativos, e é o que Ele vai fazer a vida inteira. Ele vai sair dali e levar aquele texto como carne e vida. Não é só uma coisa do púlpito distante das pessoas. O que me encanta na autoridade de Jesus para ensinar é que Ele não precisa bater o pé, Ele não precisa fazer caras e bocas, Ele não precisa fazer as mandingas que a gente às vezes é obrigado a fazer. Ele tem uma mentalidade que ensina a partir da humildade, do ponto de vista da mansidão. Ou seja, Ele é o mestre que explica, que ensina, que ajuda e faz viver. Isso para nós precisa ser um modelo, principalmente para quem, como eu, milita na área do ensino na igreja. É muito difícil você ensinar quem não quer aprender. Aí Jesus vai diferente, ele vai influenciando à medida que convive com as pessoas. A tal ponto que às vezes são as pessoas que chegam para Ele e pedem: ensina-nos, fala. Ou seja, chega um dado momento onde o próprio Jesus não precisa mais dizer: olha, eu ensino. As pessoas chegam até Ele reconhecendo como mestre. Ele não precisa da etiqueta, do rótulo de super professor. Ele simplesmente é. Ou seja, ele não precisa chegar com muita gente com a ideia de que é uma espécie de PH Deus, né? Ele é filho de Deus, e isso está bom. Isso basta, né? Deu para entender? Depois ele coloca aí, ó, que Jesus vem com autoridade para curar. Interessante que uma das prerrogativas do Messias, do Filho de Deus, o enviado, era a cura das enfermidades, principalmente a abertura dos olhos dos cegos. E Jesus faz isso, curar, autoridade para curar. Só que eu preciso dizer uma coisa muito séria aos irmãos. Para Jesus, a cura não é apenas um meio para despertar as pessoas. Jesus nunca usou os milagres e a cura como propaganda. É por isso que ele fala para o paralítico, para o leproso: não conte nada para ninguém. Olha o que Jesus está dizendo: não transforme esse ato que eu acabei de fazer numa propaganda, num marketing da fé. Jesus não faz isso, até porque quando Jesus cura alguém, Ele não está apenas entrando num momento de necessidade sua, chega ali, cura e sai. Não, Jesus está estabelecendo uma relação para o resto da vida. Por exemplo, quando Jesus cura um paralítico, Ele não apenas faz o homem milagrosamente levantar, Ele devolve ao homem a autoestima de poder escolher para onde quer ir. Não precisa mais de ninguém para empurrar a cadeira de rodas, você é livre. Ou seja, Jesus, quando cura um leproso, não apenas limpa a pele da doença que ele tinha, mas devolve o homem ao seio da comunidade, devolve vida para ele pode viver de novo. Jesus, quando abre os olhos do cego, não faz apenas o homem enxergar, faz o homem poder definir a direção para onde vai, poder olhar no espelho de novo e rever a própria face. Jesus devolve a construção histórica do homem. É muito mais do que um milagre meia boca que a gente vê sendo operado nas fábricas de milagres do mercado evangélico de hoje. Aquela coisa de que eu tenho uma dorzinha de cabeça aqui, agora recebe aí, vai, pronto. Dores de cabeça, o Doril também cura, amém? Então, é bom a gente entender de uma vez por toda que milagre para Jesus implica em muito, mas infinitamente mais do que apenas uma coisa assim, meio analgésica de acontecer. Para Jesus, o milagre implica num reconhecimento de autoridade dele sobre as enfermidades e moléstias. É cumprimento direto de Isaías. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O que não significa dizer que qualquer dorzinha minha eu tenho que bater o pé e exigir que Jesus venha e me cure, porque a palavra disse. É o contrário, a palavra se define agora nele aqui, nesse movimento. Até porque, é preciso dizer, é simples, mas é verdade. O possível nós precisamos fazer. Quando for o impossível, Deus age se quiser. Amém? Ele tinha autoridade para ensinar, autoridade para curar. E tem mais uma que ele colocou aqui, ó, a autoridade para perdoar pecados. E nesse caso aqui que Mateus coloca, isso é extraordinário. Interessante que se você for ler depois, guarda isso aqui, ó, tanto em Marcos quanto em Lucas, os dois textos têm um monte de detalhes desse paralítico aqui, ó.
Inclusive os detalhes de dizer que os rapazes chegaram, 4 rapazes, é o detalhe do equilíbrio, para segurar a maca, arrancaram, destelharam a casa e colocaram Jesus na presença o rapaz na presença de Jesus e tudo mais. Mateus enxuga tudo isso, ele não coloca nenhum detalhe desse, porque o foco importante para Mateus não são os detalhes, a logística do milagre. O que interessa para Mateus é o que é que Jesus está fazendo por trás, qual é a autoridade dele sendo representada. E aqui é fundamental, porque quando baixam, imagina essa cena aqui, ó, a casa lotada, todo mundo sabendo que Jesus está lá, e os homens querem entrar com aquele paralítico, 4 homens levando o paralítico. Existem milhares de conjecturações por que esses homens fizeram aquilo, porque você fazer uma coisa dessa para alguém da sua família é uma coisa, agora fazer para um amigo tem que ter um nível de amizade muito grande, é ou não é? Chegam alguns teólogos chegam até a conjecturar, é só uma conjectura, mas eles chegam a conjecturar que provavelmente eles estivessem envolvidos num acidente comum entre eles, ou quem sabe para uma festa, alguma coisa do tipo, e fica um peso de culpa no coração dos 4. Então provavelmente eles tentam fazer alguma coisa para aliviar-se da culpa. É só uma conjectura, mas vale. Agora imagina que esses homens chegam na casa, arrancam o telhado, baixam aquele homem, aquela corda, aquela maca, na presença de Jesus. Por si só já é bizarro o momento, todo mundo observando o que vai acontecer, os fariseus na ponta da língua analisando tudo, porque fariseu é tudo igual, analisa, mas não faz. Não é verdade? Eles analisando tudo, analisando, criticando, dizendo que fariam melhor se fossem eles colocariam uma roldana no teto, mas não fazem. Só faz quem tem necessidade. Então os homens baixam o paralítico, aí Jesus diz uma frase. Escuta o que eu vou te dizer aqui, ó. Olha por que a autoridade de Jesus para curar vai além da simples operação de uma mágica. Jesus diz assim, ó, perdoados estão os teus pecados. Isso é tão tremendo, Jesus conhece a pré-história do milagre, o que aconteceu antes, para que esse homem chegasse até ele. Aí, os fariseus começam a blasfemar, porque essa frase, perdoar pecados, era uma coisa que só Deus fazia, e Jesus é Deus, então Ele pode fazer. Só que os fariseus começaram a murmurar, a blasfemar, dizendo quem ele pensa que é para perdoar pecados. Interessante que a cultura dos fariseus, em grande parte a teologia da época, acreditava que se você tivesse paralítico, esse tipo de coisa, ou doenças muito graves, eram tudo operadas por causa de pecado. Você está paralítico assim por causa de pecado. Inclusive, até hoje essa ideia se mistura nas igrejas. Tem gente na igreja que tem medo de dizer que está doente, que os irmãos já pensam, aí é pecado. Você está sofrendo disso por causa de pecado. Você está com câncer, é pecado. Está com Parkinson, é pecado. Jesus desmonta isso aqui, nesse texto. Jesus diz assim, perdoados estão os teus pecados. Ou seja, perdoou o pecado, mas o cara continua paralítico. Olha Jesus dizendo que a paralisia não tinha absolutamente nada a ver em relação com o pecado. O pecado foi perdoado e o cara continua paralítico. Aí Jesus olha para eles e fala, qual que é mais fácil? Como se fosse fácil as duas coisas. Qual que é mais fácil fazer? Perdoar os pecados ou mandar ele levantar e andar? Aí Jesus faz aquilo que é fácil para ele e difícil para todo linguarudo e chato das igrejas. Fazer alguém sair vivo do lugar que entra. E andando com as próprias pernas. E usando a porta. Ele entrou pela janela, é o primeiro que entra pelo teto e sai pela porta. Interessante que judeu é tão místico, tem que judeu até hoje que se entrar por uma porta só sai por ela. Esse homem até isso ele quebra, ele entra pelo teto e sai pela porta. Porque ele sai curado diante de um Jesus que tem autoridade não só para curar, mas para limpar a gente da opinião dos outros. Uma coisa que é impressionante nesse texto aqui de Mateus, até o capítulo 9 também, é que Mateus vai mostrar que Jesus também tem uma autoridade que não está aqui, que a gente não fala, uma autoridade de nos libertar da possessão dos outros. Eu vou chegar lá na frente disso aí. Só guarda essa informação que eu volto lá. É assustadora, mas nós podemos ser possuídos pela opinião dos outros, pela fofoca dos outros e pela malícia teológica dos outros. Aqui hoje, em nome de Jesus, eu quero propagar uma libertação da língua dos outros. O seu Senhor já te libertou das opiniões alheias, das conversas dos outros e das falsas teologias que tentam te aprisionar em culpas. Em Cristo, nós somos livres para ser quem somos. Depois ele vai falar aí, ó, no segundo tópico, o que conferia autoridade a Jesus? O que lhe conferia autoridade? E a primeira coisa que ele vai mostrar, as escrituras sagradas. Tudo que Jesus faz tem um porquê bíblico. É interessante isso. Ele é todo hermenêutico. Jesus é a exegese de Deus. Tudo que ele faz tem um porquê bíblico. Se ele opera milagres, ele opera com uma base bíblica. Seu nascimento, sua vida, seu ministério, sua morte, tudo tem profecias. Há todo um envolvimento. Ele é todo escriturístico.
Não tem como tirar Jesus das Escrituras ou as Escrituras de Jesus. É por isso que Lutero escreveu que a única lente hermenêutica que a gente deve usar para enxergar a Bíblia chama-se Cristo. Lutero escreveu assim, ó, assim como você vai a um berço só para encontrar um bebê, você também vai para qualquer texto da Bíblia só para encontrar Cristo. Ele está em todos os textos. Spurgeon dizia que se você rasgar a Bíblia de fora a fora com uma espada, ela sangra, e o sangue é o sangue de Cristo. Ele está em todas as Escrituras. Então a autoridade de Jesus não foi inventada, fabricada ou profetizada de última hora. Toda a autoridade dele tem a sua base bíblica. Isso para nós também serve como um exemplo de que tudo que nós fizermos aqui na igreja precisa ser bíblico. Porque senão caímos num erro perigoso da falsa ética de hoje, que é fazer o que dá certo, ao invés do que é certo. E nós aqui na igreja não trabalhamos porque dá certo, mas porque é bíblico, e se é bíblico, para nós é certo. Amém? É importante entender isso, o ser bíblico. Isso é fundamental para a gente entender, porque senão a gente cria muito afastamento do texto, por causa do chamado achismo, que impera violentamente nos quintais evangélicos tupiniquins. O achismo teológico. Eu acho que é mais ou menos assim, o povo brasileiro é um povo muito hermenêutico, ele interpreta as coisas, e a gente faz isso muito quando olha para os textos bíblicos. Eu achei que era mais ou menos assim. Aí o achar se torna mãe de todos os erros. Então, é fundamental entender o que dá autoridade a Cristo, a base bíblica, toda a essência das Escrituras. Segundo, 2.2, a sua identidade de filho de Deus. É tão interessante quando a gente olha para esse texto aí e vê Jesus como filho de Deus. Uma das expressões que ele mais usa para si mesmo é filho do homem, que é tão tremendo, porque é uma expressão que liga ele, mesmo ao fato de ser filho de Deus, mas de estar aqui conosco. Filho de Deus, e o que eu mais gosto é que Jesus, como filho de Deus na Bíblia inteira, não usa esse título como uma espécie de autoexaltação. Muito pelo contrário, tanto que o apóstolo Paulo, quando vai falar dele, diz que ele se humilhou, esvaziou-se. Não há em Jesus uma prerrogativa de uma espécie de porque eu sou filho de Deus, eu sou filho de tudo, eu mando em tudo, eu sou o dono disso aqui, eu estou mandando em tudo. Muito pelo contrário, a autoridade dele como filho de Deus não é no sentido de que porque ele veio de cima e filho de Deus ele pode mandar. É o contrário, é porque ele é filho de Deus, é que vai fazer com que nós aqui todos sejamos seus irmãos, estejamos unidos nele. Interessante que quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, é mais ou menos a parábola do filho pródigo por si só se torna uma espécie de enredo de toda a história humana, de que nós nos perdemos, mas Deus veio atrás dos pecadores perdidos. E Ele mandou seu filho. O texto bíblico vai dizer que Ele mandou seu filho unigênito, o único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A autoridade dele se baseia nessa divindade dele, é filho de Deus. Terceiro, na sua obediência. E isso aqui é central e é fundamental para nós. Entender que Jesus tem uma autoridade, escuta isso daqui, Jesus não tem uma autoridade no sentido assim de que já que eu tenho autoridade e Deus manda em mim e eu sou filho de Deus e Deus é meu pai, então eu posso daqui para frente criar as coisas pelas quais eu vou fazer. Eu posso fazer o que eu quiser, desenvolver o modus operandi, o meu jeito de ser. Jesus não faz isso. O tempo todo a autoridade dele é uma autoridade inconsciente da obediência ao Pai. Então ele vai falar, a minha comida e bebida são fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Eu faço isso porque meu Pai faz. Meu Pai trabalha, eu trabalho também. Eu estou no mundo por causa do Pai, o Pai me enviou, eu sou do Pai, volto para o Pai. O tempo todo ele foca no Pai. Obediência a Ele. Interessante que, no modo como a gente vê o funcionamento das igrejas hoje, uma das palavras que tem sumido das igrejas é a palavra obediência. As pessoas estão cada vez mais querendo ditar seu próprio jeito de ser, cada dia mais tentando criar sua própria forma, e com isso se afastando da obediência. Interessante, eu estava lendo esses dias um livro onde o escritor falou que lá na África tem um grupo de missionários, que eles dizem que até mesmo a gramática, o alfabeto do cristão muda quando ele se converte a Cristo. O alfabeto comum das pessoas normais começa pelas tradicionais A, B, C, D. O cristão começa por obedecer. É o contrário, muda tudo, né? Até a nossa gramática, a gramática da obediência. A gente aprende a viver em estado de obediência. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, mas por que obedecer o tempo todo?
É porque essa obediência que vai definir quem obedece servilmente, aquele que obedece porque se não obedecer está fora, aquele que obedece dentro de uma lógica de regras, aquele que obedece porque se ele não vier, alguém vai falar, e aquele que obedece porque escolheu amar. E aí obedece porque sabe que não quer ferir o coração do Pai. Eu acho tão tremendo isso de Jesus, ele obedece ao Pai porque ele sabe que essa relação dele com o Pai é relação de amor. Quer ver? Quando ele está na beira do túmulo de Lázaro, ele ora assim: Pai, eu sei que sempre me ouves. Que frase linda. Ele está dizendo: Pai, nossa relação vai muito além de pedir alguma coisa e o Senhor me dá. Nossa relação vai muito além desse túmulo e da morte. Mas eu estou pedindo agora por causa deles. Olha o que ele está dizendo. Eu conheço o nível da nossa relação. A minha obediência ao Senhor e a tua relação de amor comigo já me dá tudo o que eu preciso para viver. O que eu vou pedir agora não é para mim, é apenas para que esse moço, voltando à vida, faça esse povo acreditar que eu tenho autoridade sobre a morte. A obediência para Jesus gerava no coração dele leveza de saber que está sempre alinhado à vontade do seu Pai. Ou seja, todo cristão que vive uma vida de obediência a Deus não consegue mais viver debaixo do peso daquela sensação de ser obrigado a fazer. Se tem uma coisa que Jesus nunca faz é obrigar ninguém. Toda a fé cristã é desenvolvida nesse ponto. Ele diz assim, ó: se alguém quiser, venha. Eu acho interessante que tem dois casos muito incríveis aqui, ó. Primeiro, que o leproso chega e diz assim: Senhor, que é uma palavra de autoridade da época, se quiseres, o Senhor pode me tornar limpo. O centurião fala assim: ó, o Senhor não precisa ir lá na minha casa. Os dois casos não são apenas um caso de humildade, como a maioria das pessoas pegam só pela via da humildade. Você viu como ele se humilhou? Não é isso. É reconhecimento de autoridade. O que eles estão fazendo é o seguinte: o leproso está dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, como é o Senhor, dono de tudo, poderoso, se o Senhor quiser, nada impede. Eu compreendo a tua autoridade. A mesma coisa diz o centurião: se o Senhor quiser, uma palavra funciona, porque eu sei como funciona a autoridade. Eu sou um, se eu mandar, acontece. Então, se o Senhor mandar, acontece. Reconhecimento de autoridade. Ou seja, é entender a relação correta de que Ele manda e eu obedeço, de que Ele é Senhor e eu sou servo, de que Ele pode e eu não posso, de que eu oro, Ele responde se quiser. Coisa difícil de falar na igreja de hoje é isso. A gente tem a sensação, eu tenho a sensação de que quanto mais o tempo passa, mais crentes mimados são gerados nas igrejas. É a geração dos crentes de birra sagrada. Você já viu gente que fica injuriadinho, se Deus não dá, não quer me dar não, então nunca mais eu venho aqui, não oro mais e tal, vou para casa, fico birradinho. É ou não é? É estranha essa relação, porque nosso principal trabalho é orar. E toda oração Deus ouve. Não existe oração que Deus não ouça. E também não existe oração que Ele não responda, só que algumas Ele responde com não. É ou não é? Simples assim. Se 10 cristãos aqui hoje estiverem orando por uma vaga de emprego, 9 vão ficar sem resposta. É ou não é? É simples assim, né? É que a gente tem a sensação, aquela tentação obcecada pelo mundo de hoje, de que a gente fala e Deus faz. São máquinas religiosas de fazer o divino funcionar. O sagrado funciona. Eu aperto o enter que Deus vai. E o pior de tudo é quando a gente tenta fazer uma espécie de correlação. Senhor, eu tenho te servido há muitos anos. Senhor, eu tenho estado aqui. O Senhor sabe que eu nunca faltei. Isso é mortal, é ingratidão na ponta da língua, teologicamente. É como se a gente usasse as agendas de culto para aprisionar Deus e dissesse: como eu tenho feito há muito tempo, o Senhor sabe. Aí a pergunta que eu quase escuto Deus fazer é: você fez para quem? Porque se você fez para Deus, não cobra. Porque o que Ele fez por você, você não poderia pagar na volta. Está todo mundo aqui em dívida. O que Ele fez lá na cruz do Calvário, nenhum de nós poderíamos fazer. Então, qualquer coisa que a gente fizer aqui já está no lucro. É tudo para a honra e glória dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é o centro, Ele é o foco, Ele é o maior, Ele é o soberano. A Ele glória. Interessante que a causa central da nossa salvação foi um ato de obediência de Jesus. Ele veio aqui. Isso que é impressionante. Para pensar nisso, que nós só somos salvos aqui hoje porque Jesus obedeceu uma direção do Pai e desceu aqui. Uma direção que eu não gostaria de ter obedecido. Imagina,
ter que andar aqui, irmãos, ter que descer. Só para você raciocinar um pouquinho, imagina, você está no céu, ouvindo o canto dos serafins, e você troca isso para descer aqui e escutar a conversa de pescador. Imagina. Você está no ilimitado, é Senhor do tempo, é alfa e ômega, princípio e fim. Aí desce aqui, tem que passar de manhã, de tarde, de noite, cansar a ponto de dormir no barco. Você está no inigualável da beleza, aquilo que ninguém não consegue nem sequer chegar perto. Aí você desce aqui para ter que lidar com a pior da feiura do mundo. As chagas da lepra, a morte, a crise. Imagina que você está no céu, no mais alto grau de conhecimento, nas discussões mais incríveis do pensamento. E você desce aqui, anda 3 anos com um grupo de homens, explicando para ele chegar para você e perguntar, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele fala, de novo? Estou com vocês todo esse tempo, até agora nada. É difícil, não é um negócio esquisito? Mas uma coisa que me encanta em Jesus é essa humildade em obedecer naquilo que é contrário ao que a gente imagina. Porque obedecer na facilidade é fácil. Difícil é obedecer quando me cobra muito. Os irmãos acabaram de cantar aqui agora. Eu sacrificar aquilo que me custar. Presta atenção nessa frase. Isso é uma frase extraída direto de Davi. O Davi fala, eu não vou prestar a Deus nenhum culto que não me custe nada. Imagina. Ou seja, chegar para Deus com um culto pronto, fast food divino é fácil. Difícil é oferecer a Deus aquilo que arranca a casca, aquilo que machuca, aquilo que fere. Agora Jesus vem, imagina essa cena aqui, vem o leproso, encontra com ele descendo do monte. Eu gosto dos contrastes de Mateus. Jesus está descendo do monte, acabou de colocar um sermão que vai ficar marcado na história para sempre. Mahatma Gandhi chegou a dizer que se todas as melhores sabedorias do mundo fossem perdidas e sobrasse só o sermão do monte, nada teria sido perdido. Imagina. Alto grau, altíssimo padrão. Quando ele desce, a primeira coisa que ele vê não é um grupo de gente aplaudindo e recebendo, é um leproso. Assim, implorando, Senhor, se o Senhor quiser. Ele fala, eu quero, só que aí ele vai além do simples falar, eu quero. Eu quero, então toco em você. Ou seja, quando Jesus toca, estabelece uma relação, assusta todo mundo e deixa bem claro, acabei de falar para vocês lá em cima, que você precisa descer, ajudar as pessoas, servir ao próximo. É o que eu estou fazendo agora, tocando no leproso. Aí quando toca no leproso, imediatamente o leproso está limpo. Aí Jesus fala, agora vai lá e mostra-se ao sacerdote, cumpre o ritual da lei, fala para o povo que você está dentro do processo, que a sua teologia agora serve, porque agora você está limpo por um poder que a teologia não atinge. Ela pode atingir seu cérebro, mas não desce até seu coração para limpar a pele. Mas eu faço isso. Então na minha graça eu uno os dois, eu uno o conhecimento e o toque de vida. Vai para casa. Existe um Deus que trabalha nessa multiplicidade de conhecimento que a gente tem. Deu para entender até aqui? A autoridade dele vem dessas fontes. Terceiro, ele colocou aqui algumas demonstrações de autoridade que eu acho bem interessantes. E ele começa com uma da tempestade lá no mar, que está lá em Mateus 8, 23 a 27. Dá uma olhadinha aí, Mateus capítulo 8. Vamos ler o texto? Mateus capítulo 8, versículos 23 até o 27, para você entender algumas, aqui são pelo menos algumas das demonstrações de autoridade de Jesus. Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27 diz assim, Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Um texto tão pequeno, mas tem tanta coisa nesse texto, tanta coisa. E o ponto central do texto é a autoridade assustadora de Jesus. Primeiro porque os discípulos, eu já falei disso aqui uma vez, os discípulos tinham muito receio, temor, medo das águas. É passado de pai para filha as histórias de pescadores dos monstros marinhos. Eles temiam muitos, dentre eles Iã, que era considerado o deus do fundo dos mares, os fantasmas da noite. Jesus entra com os discípulos no barco, está cansado porque antes ele vinha pregando muito, fazendo maravilhas e tal. Ele entra no barco cansado e dorme.
Uma coisa que para mim chega a ser emocionante é ver Jesus, que é Deus, fazendo coisas da normalidade. Você vê Jesus andando, você vê Jesus comendo, você vê Jesus dormindo. Sonoterapia, né? Alguns cristãos, alguns líderes, inclusive, que nós já tivemos, se perderam por não saber descansar. Não é verdade? Aí, viu? Minha pastora falou, está falado. Tem líder que é terrível. O cara está no púlpito assim, com o olho piscando, você fala, a qualquer momento ele vai explodir, porque ele não para, não descansa. Jesus está cansado, ele deitou no barco e dormiu, simples assim. E dormiu um sono que eu costumo dizer, sono de solteiro. Aquele sono que cai o mundo e você não acorda, né? Depois que você casa e tem filho, você não tem sono mais não, né? Jesus está lá no sono de solteiro, ventos, ondas, o barco balançando, aquela coisa e tal, e Jesus dorme, normalmente, dormindo, tranquilo. Agora, notem um detalhe interessante. Os discípulos vieram acordá-lo clamando, Senhor, salva-nos. Ou seja, primeiro eles tentaram, e de tudo. Fizeram um monte de coisa. Aqui, como eu estou te dizendo, o Mateus, ele é econômico nos seus detalhes. Depois, se você chegar na sua casa, você lê Marcos capítulo 4, Lucas também capítulo 8, vai falar a mesma coisa, só que com um pouquinho mais de detalhes. Os discípulos agora vêm, tentam tudo, não funciona, porque eles têm limite. Então eles vão acordar Jesus clamando. E se tem um negócio que é horrível, a pior coisa do mundo é você acordar com má notícia, não é verdade? Ou pior, com gente te balançando e falando, vai que o negócio está ruim, imagina. Aí ele acorda, interrompe um sono dele, o melhor sono que tem, o rei, sono fantástico. E ele se levanta e simplesmente, da mesma simplicidade com a qual ele dormiu, com a mesma simplicidade com a qual ele perdoou os pecados do paralítico e também sarou a paralisia, com a mesma simplicidade que ele toca no leproso, ele olha para os ventos, para os mares, para a natureza, para a criação e diz, vento, calma, mar, quieto, sol. Imagina. Agora que fica mais difícil para os discípulos, porque agora a confusão está neles. Jesus tirou a tempestade de fora e jogou para dentro. Agora você fala, agora ficou difícil, porque quem é esse? Que até o vento e o mar. A gente conhece onda, conhece mar, conhece as técnicas, mas esse aí a gente não conhece, está com ele e não sabe quem é. Ou seja, ele chega, põe limites, demonstra uma autoridade que vai acima dos medos dos discípulos e diz uma fé, uma frase sobre a fé, que eu gosto muito dessa tradução que eu li aqui, que é da Bíblia de Genebra, quando ele coloca assim, ó, homens de pequena fé. Ou seja, ele está dizendo, a fé de vocês foi apequenada pela circunstância. Bastou o vento soprar mais forte que a fé de vocês foi apequenada, encurtada, diminuída. Ou seja, Jesus está dizendo para eles, olhem para mim, eu estou no barco de vocês, não interessa a chuva, a tempestade, a crise, olhem para mim. Quando vocês olham para mim, a fé dilata, aumenta. Se você olhar para a chuva, a fé é pequena. Se olhar para o mal, a fé é pequena. Se olhar para o mundo, a fé fica pequena. Olhem para mim. Quando vocês olham para mim, a fé agiganta. Eu estou no barco. Se eu estiver no barco, o mar respeita, o vento respeita, vocês respeitam. Uma autoridade soberana sobre coisas, sobre seres, sobre criação, acima de qualquer coisa. Interessante que nós vivemos numa cultura marcada pelo desespero das coisas urgentes. Qualquer coisa que acontece, a gente acha que é o final, vai destruir tudo, e a gente sai e quebra-se todo um projeto de vida. Jesus vem e diz claramente que eu estou no barco. Você pode descansar. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, eu quero que vocês entendam que ainda que eu esteja aqui como um homem deitado dormindo, vocês vão correr o sagrado risco de acordar um Deus. Eu vou levantar nesse barco e ordenar ventos e tempestades, e eles vão me respeitar, porque a minha autoridade não é do grito, é da conversa. Foi assim que Deus criou, haja, e as coisas aconteceram. Deus estava no barco. A autoridade dele vem daí. Outra coisa que ele colocou aqui, ó, a tempestade no mar, 3.2 aí, ó, a libertação dos endemoniados de Gadara. Mateus é interessante, que Mateus, quando escreve, visando a comunidade, Mateus coloca uma coisa que Marcos e Lucas não colocam, coloca 2 endemoniados. E não há nenhuma contradição aqui, muito pelo contrário. Até porque os outros escritores não colocaram que foi somente um, mas só colocaram um, não é? Então podia ser 2, até 3. Mas o que Mateus está colocando é muito além. Não é só a ideia do endemoniado que vem, ou dos endemoniados que vêm fazendo um alarde imenso. Pode observar que Mateus não está preocupado de novo com os detalhes. Ele não fala o nome dos demônios, legião. Ele não fala absolutamente nada do lugar. Ele só diz dos gerazenos. E os endemoniados encontram com Jesus e são libertos. Olha o que Mateus está dizendo.
É de forma tremenda. É como se Mateus dissesse assim, aí eu volto naquela coisa que eu falei com vocês no começo. Mateus está colocando uma possessão que vai além de um. É por isso que lá, provavelmente, acredito sinceramente, que é por isso que os outros evangelistas colocam essa expressão que Mateus não coloca, legião. Muitos em um. Sempre que há muitos em um, esse um se perde no meio da massa. É sequestro de identidade. Interessante que o que Jesus fez no moço, expulsou os demônios, a sociedade faz em Jesus, expulsa Jesus de lá. É estranho isso. Ou seja, o moço tem duas possessões, a possessão dos demônios e a possessão da sociedade. A Bíblia diz que toda vez que ele quebrava as correntes, eles iam lá e acorrentavam ele de novo. Para que acorrentar de novo? Porque dá um prazer mórbido, terrível e canalha de poder aprisionar alguém, botar na vitrine e falar, esse é o pecador. Porque quando esse cara está na vitrine pecando, eu posso pecar nos bastidores que ninguém vai olhar para mim. Já tem bode expiatório. Esse é o grande perigo da massa. Sabe por que tem gente na igreja que adora caçar pecado, caçador de pecado? Que é para não se sentir pecador sozinho. Ou, graças a Deus tem alguém que peca ali também. Fulano peca, fulano peca, fulano peca. Quanto mais pecador, melhor para ele. Ele sozinho é um perigo. Isso é muito sério. Esse homem aqui está fazendo, o que Mateus está escrevendo para nós é muito forte. Ou seja, quando Jesus vai embora daquela região, no seu barco, ele sai talvez pregando um único sermão mais profundo, tão profundo que não precisou nem de palavras. É como se ele estivesse dizendo, aqui está uma sociedade que valoriza mais porcos do que gente. Porque aqueles demônios saindo, se precipitando dos porcos, e os porcos se jogando no mar, foi um golpe fatal no capital, na economia do lugar que vivia da venda de porcos. É Jesus expulsando demônios, mexendo com o capital, destruindo ídolos do coração e sendo expulso do lugar. Ou seja, todas as vezes em que nossas posses forem mais importantes do que nossos irmãos, estamos possuídos pelos ídolos do coração. É sério, não é? A autoridade de Jesus, quando se levanta, a primeira coisa que faz, nos devolve a mentalidade. E a mentalidade do cristão é que nós existimos para servir. A mentalidade do cristão é que nós existimos para abençoar uns aos outros com aquilo que Deus nos deu, porque se Ele nos deu para projetar para o outro, facilitar trajetórias e abençoar vidas. O que Jesus mostra para nós quando faz isso é tão sério que você vê no final do texto, quando a Bíblia diz que quando chegaram o homem já estava vestido, arrumado, perfeito juízo, e pedia para Jesus para deixar ir com ele. Jesus diz, não, volta para sua casa. Olha o que Jesus está dizendo. Você está acostumado a ser possuído, tem medo da liberdade, assumir as rédeas da própria vida. Você só quer trocar de possessão, saiu a possessão do inimigo, entra a tua agora que a tua eu recebo. E Jesus não quer, Jesus diz, volta para sua casa, conta as maravilhas que Deus te fez, vai ser livre, assume a tua liberdade, não troque de possessão, eu não vou te possuir, eu vou te libertar. O grande problema da igreja é quando ela possui gente. Nós não somos chamados a possuir ninguém, aqui todo mundo é livre, porque o Espírito da liberdade está sobre nós. Não dá para possuir ninguém. Para terminar, ele coloca aí a cura do paralítico. Interessante que esses três exemplos aqui que nós colocamos como demonstrações de autoridade de Jesus, cada um deles atinge um alvo interessante. Ou seja, Jesus manda na natureza, na criação, ordena ventos e tempestades, está acima de tudo. Jesus manda nos demônios, nos espíritos, nas possessões, sejam elas espirituais, sejam elas sociais ou políticas ou econômicas. Jesus manda em tudo. E agora Jesus também manda nas doenças. Ou seja, Jesus está atingindo tudo, corpo, alma, mente, sistemas e estruturas. A autoridade dele é uma autoridade plena. Por isso que para mim, o melhor tema dessa aula, nem talvez seria a autoridade de Jesus como mestre, mas a autoridade soberana de Jesus. Porque ele é a autoridade sobre tudo, sobre todos, sobre qualquer sistema, sobre qualquer idade, sobre qualquer mentalidade e sobre qualquer pessoa e em qualquer tempo, em qualquer história. Isso serve para nos mostrar de um modo tremendo e amplo aquilo que a gente precisa entender. Que Jesus não é apenas um Deus, escuta o que eu vou te dizer aqui, Jesus não é apenas um Deus como os ídolos, que de cima fica o tempo todo mandando, esperando que você fique o tempo todo fazendo o que Ele manda. Ele dá uma ordem e você em obediência faz, e uma obediência em amor para servir. Não é à toa que lá na grande comissão, Jesus vai falar, eu lhes dou poder
E o mesmo termo lá na autoridade é o mesmo termo aqui, ó. Ou seja, sobre os demônios, sobre os espíritos, sobre as enfermidades. O que Jesus está dizendo é que a igreja, quando pega essa autoridade que Jesus dá, ela vira missionária. Toda a igreja de Jesus tem uma autoridade dada por Jesus para servir no mundo. Então, a partir de hoje, toda vez que você ouvir que a nossa igreja está abrindo uma igreja em outro lugar, ao invés de murmurar, você glorifica a Deus. Entendemos a autoridade, estamos avançando, estamos plantando igreja, abrindo igreja, fazendo diferença nos lugares, porque entendemos o que Jesus nos fez por nós e nós fazemos nos outros. É fundamental entender isso, que você tem uma autoridade de Deus que veio sobre você. E escuta uma coisa aqui, ó. Jesus nunca deu autoridade aos discípulos sobre as pessoas. Ele deu autoridade sobre os espíritos. É interessante isso, não é sobre as pessoas. Ou seja, ele não chamou a gente para ser uma espécie de filho mimado de Deus. Também não chamou a gente para ser uma espécie de gerente enjoado do reino. Chamou a gente para ser colaboradores de Cristo. Discípulos, servos e amigos. Um grupo de pessoas que se reconhecem pelo nome, um grupo de gente que anda junto, que abençoa, que sofre, que toca leprosos, que abre telhados de casas para que paralíticos possam andar, um grupo de gente que, apesar de sofrer no mar, não deixa a fé ser apequenada pelas circunstâncias, um grupo de gente que sabe que o mundo jaz no maligno, mas a autoridade que Deus deu para nós vai nos fazer romper os casulos do inferno e atingir e espalhar o reino por onde quer que a gente vá. Amém? Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você. Uma coisa que é interessante é que, eu não sei se você percebeu, mas tanto o paralítico, quanto o leproso, quanto os discípulos no mar, só conseguiram esses milagres e essas vitórias em suas vidas porque reconheceram a autoridade de Jesus. Esse é o ponto fundamental. Por isso que o centurião diz: olha, Senhor, eu não só digo que o Senhor vá na minha casa. Manda uma palavra e funciona, porque eu sei como funciona a autoridade. É isso que ele está dizendo. Ou seja, é interessante isso. Ele está dizendo assim: não precisa que o Senhor vá lá. O Senhor fala que a coisa acontece. Aí sabe o que Jesus fala para o centurião? Nem Israel encontrou uma fé tão grande assim, ó. Ou seja, para Jesus, a fé aí não é uma coisa que vai acontecer para eu sentir. A fé aí é a confiança vigorosa na autoridade de Jesus. Saber que a autoridade dele não falha nunca. Nunca vai falhar. Eu quero fazer uma oração diferente com você aqui hoje. Fazer uma oração pedindo a Jesus, com todas as forças da sua alma: Senhor, me ajuda nesse processo de reconhecer a tua autoridade. Ó Senhor, obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque nós aqui podemos mergulhar um pouco, Senhor, naquilo que é mais profundo da Tua revelação para nós, que é a Tua autoridade, a Tua soberania, Senhor. Livra-nos, Pai, de tentar levar a nossa vida de acordo com aquilo que a gente acha, porque nós temos limites. A nossa fé fica pequenada diante das circunstâncias. Temos medo às vezes das ondas, do mar, do vento. Ensina-nos a olhar para Ti, Senhor, e enxergá-lo no barco da nossa vida, de modo que quando o Senhor falar, as tribulações vão calar. Quando o Senhor falar, o inimigo retrai, sai, porque diante da Tua autoridade nada subsiste, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado por essa manhã, obrigado, Pai, pela Tua autoridade que jamais poderá ser abalada por ninguém, em nenhum lugar da história e em nenhum sistema, em nenhuma instância. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, manancial feminino. Terça-feira, às 20 horas, homem de verdade e mulher ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades.
O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.